Proença Nova recebeu mais uma prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias. Numa altura em que faltam 2 provas para o fim da temporada, a 4ª jornada contou com 18 pilotos. Com a época a meio e antes da pausa de verão, foi a altura de fazer balanços. Eduardo Carpinteiro Albino tem estado em destaque nas últimas provas e garante que a consistência tem sido a chave do sucesso. Até agora tem corrido muito bem. Ganhámos a prova de Oeiras, depois ficámos em segundo em Gaia, por 6 décimas de segundo, e depois ganhámos em Reguengos e chegámos agora, estamos em primeiro, estamos bem. Esta prova aqui é que vamos ver, porque é a 5ª edição, ganhei as 4 primeiras edições, de maneira que acho que é cada vez mais difícil conseguir manter a imbatibilidade, mas vamos tentar. Apesar dos bons resultados e de estar em primeiro lugar da tabela de classificação, o piloto sublinha que a concorrência está cada vez mais forte e que há sempre espaço para evoluir. Em termos de Campeonato de Portugal ainda faltam esta mais 2, a Madeira, depois IFAF, mas nós também temos o Campeonato Ibérico, ainda vamos à Corunha, e para ver se temos o título ibérico, e depois ainda temos o Monte Carlo, e depois ainda vamos ter a Taça de Portugal, mas aqui ainda faltam muitas provas. A segunda parte da época, a partir de setembro, é sempre ali muito intensa. Com várias provas já disputadas, Carpinteiro Albino acredita que as próximas serão ainda mais desafiantes, mas mantém a confiança de que a equipa está no caminho certo. Em Proença Nova tinha a vantagem de correr sem o principal adversário, Carlos Silva, que estava a competir em Espanha. Depois das planícies alentejanas, os motores elétricos voltaram a aquecer no centro do país. Ao longo de cerca de 170 km, pilotos e navegadores percorreram as estradas de Proença Nova, numa competição onde o desporto automóvel se alia à mobilidade sustentável. Logo após a passagem do carro zero, Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo, vencedores da edição do ano passado, foram os primeiros a arrancar em direção à Póvoa de Cambas. Pelo caminho, curvas e contracurvas, estradas estreitas e caminhos entre montes marcaram o trajeto até ao final da primeira secção da prova. No fecho da primeira secção, Eduardo Carpinteiro Albino liderava a classificação, seguido de perto por Filipe Maia em segundo e Nuno Serrano em terceiro. Apesar do calor intenso que se fazia sentir, os pilotos mantinham-se focados. Alguns chegaram mesmo a desligar o ar-condicionado para garantir maior eficiência energética e evitar surpresas nos resultados. Carpinteiro Albino voltou a arrancar na frente para a segunda secção. No entanto, bastaram poucos segundos para Filipe Maia, ao volante do Polestar, passar para a liderança. Sol de pouca dura, já que no terceiro troço, Filipe Maia perdeu a vantagem que trazia, dando espaço para João Botequilha e Magda Ferreira começarem a mostrar resultados. Assim, a partir da segunda secção, quem começou a dominar a prova foram João Botequilha e Nuno Serrano, com Eduardo Carpinteiro Albino a cair para a terceira posição. No troço 9, João Botequilha assumiu a liderança da classificação, enquanto Eduardo Carpinteiro recuperou o segundo posto, numa disputa marcada pela alternância constante nas posições da frente. No que diz respeito à eficiência energética, quem seguia na primeira posição eram Romain Montembeau e Alexandre Stricher, graças a uma gestão exemplar da energia ao longo de todo o percurso. E é aqui que entra o navegador, que no Eco Rally assume um papel fundamental. Mais do que indicar direções, é ele quem controla a precisão no controle dos tempos e o cumprimento das médias horárias, mas também quem garante a passagem nos pontos de controlo no momento exato, a eficiência e a estratégia em cada quilómetro. Nestes ralis do Campeonato de Novas Energias as coisas são um pouco diferentes, porque nas provas a contar para este campeonato fazemos regularidades do tipo figura, hectométricas e controles horários sem paragens. São-nos dados muitos tempos, muitas distâncias, e nós temos que tentar conseguir pôr isto tudo nos aparelhos que nos dão algumas ajudas para conseguirmos fazer as coisas todas direitas. Outro dos pontos importantes é a comunicação dentro do carro, que tem de ser constante. Já a margem de erro
mínima. Não há grandes diferenças. Aliás, a forma de operar, a leitura de roadbook, as abordagens em termos de regularidade são semelhantes, para não dizer quase iguais. A relação piloto-navegador é o coração de cada equipa. Sem essa ligação, é impossível alcançar bons resultados numa prova tão exigente. Muito antes da partida, há todo um trabalho que começa nos bastidores. Há que estudar os troços, organizar a prova, tratar da logística e ainda planear alguns tempos livres. Preparar uma prova de regularidade exige muito trabalho de pesquisa e muito tempo. Primeiramente é um trabalho de campo, portanto nós vimos para a estrada desenhar o roadbook fisicamente. Perdemos aqui muitas horas, neste caso foram aqui 2 fins de semana a desenhar o roadbook. Depois levamos esse trabalho em papel físico para casa e passamos numa aplicação que temos, fazemos cada figura individualmente. É um trabalho demorado, que tem que ter muito rigor, muito cuidado por quem o faz e que dá sem dúvida muito trabalho para concluir e entregar aos concorrentes. Percorrer as maiores estradas possíveis do concelho, dar a conhecer o concelho de Proença Nova a todos os concorrentes e àqueles que nos visitam e depois damos sempre um saltinho aos concelhos vizinhos, até para fazer também os quilómetros necessários para os concorrentes se divertirem e também para eles conhecerem um bocadinho do território nacional. As equipas trabalham com softwares específicos e fazem um reconhecimento prévio do percurso para otimizar todos os detalhes. João Azeiteiro, do clube organizador, gosta de surpreender em todas as provas que realiza e desta vez não foi diferente. No segundo dia de prova não houve grandes alterações na classificação, com João Botequilha a levar a melhor numa prova onde mostrou consistência e estratégia do início ao fim. A Académica Coimbra trouxe uma estrada muito boa, um rally muito giro, muito desportivo, na mão do diretor de equipa, o Zeteiro. A prova estava muito engraçada, nas serras muito giras, foi uma prova muito engraçada. Não apenas por termos ganho, mesmo muito boa mesmo. Eduardo Carpinteiro Albino foi segundo, mesmo com os problemas técnicos nos aparelhos de contagem devido ao calor. A grande surpresa da prova veio de António Ramos e Sancho Ramalho, que pouco a pouco foram ganhando terreno e subindo posições até ao terceiro lugar do pódio. Da nossa parte, começou-nos a correr muito bem a prova de início, porque adotámos uma estratégia diferente do que é habitual, tínhamos aparelhos novos, de início estava a correr otimamente bem na primeira secção, depois na segunda os aparelhos deixaram de funcionar. Começavam a pôr metros e tal, foi um grande desafio dentro do carro, ontem e hoje, para conseguirmos manter este segundo lugar, e ainda hoje conseguimos aproximar-nos do primeiro. Mas as condições eram muito difíceis. Uma prova muito bem organizada pela Associação Académica de Coimbra, muito desafiante, embora não estando habituado aos automóveis elétricos e a este tipo de competição. Dei o meu melhor, no sábado não tão bem, mas hoje recuperámos e consolidámos um terceiro lugar que soube mais. Na Power Stage, quem teve a melhor prestação foi Filipe Maia. Na tabela geral da prova, o piloto acabou em quarto. Correu-nos muito bem, ganhamos, são pontos importantes para o campeonato. Relativamente à prova, a prova foi muito boa, foi muito desafiante e acabamos num quarto lugar, que é um lugar honroso. Conduzir bem não basta, no Eco Rally o estilo de condução tem impacto direto nos resultados e na eficiência energética. Acho que a principal é mesmo o ar-condicionado, segundo algumas ideias e também para aquilo que nós vemos. Depois, tendo a parte do conforto, claro que a condução defensiva será o grande aliado e também nestes casos há aqui um fator novo que é a questão da regeneração. Sempre que possível, em descidas e em situações em que seja possível, nós tentamos regenerar para tentar aproveitar os declives das estradas para conseguir colocar, ou melhor, acrescentar um bocadinho, 1%, meio por cento, o que for. Há equipas que optam por uma técnica mais suave, portanto mantém uma velocidade mais constante e eu acho que tem a ver com a experiência de cada um, e há outros que optam por uma condução mais agressiva, mas também depende muito da prova. Se esta prova for como o ano passado, não há
hipótese de ser defensiva. As primeiras classificativas tínhamos que ir a dar o máximo para conseguir chegar no tempo certo. Aliás, as primeiras classificativas do ano passado nesta prova pareciam um rally de velocidade, não de regularidade. A gestão de velocidade, o aproveitamento da regeneração e a leitura do terreno são fatores decisivos, mas por vezes imprevistos acontecem. Aconteceu no primeiro Eco Rally que fiz, Oeiras Eco Rally, assim é que tivemos que andar muito devagarinho, tivemos que o carro mais fraco em prova e tivemos que andar muito devagar. Quando se trata de carros elétricos, há que ter em conta os pontos de carregamento. Mas será que numa prova existem pontos suficientes? E quais são as maiores dificuldades? Eu penso que sim, porque inclusivamente a organização põe-nos os carregadores à disposição, apesar de carregar com pouca velocidade. Penso que sim, que dá perfeitamente e todos os carros chegaram ao fim, não foi por problemas de energia. Pelo que sei, existem aqui alguns carregamentos em Adenha Nova e, como disse, atendendo à dimensão desta cidade, mas, no entanto, a organização disponibiliza para todos os concorrentes carregamentos específicos, foi o que nós aproveitámos e o carro carregou todo durante a noite. Nós tivemos dificuldade em carregar, estávamos com outro carro, com o Polestar 2, e os postos aqui, infelizmente, não há assim muitos, são lentos. Era a nossa primeira vez aqui, não sabíamos, viemos com a bateria e arrancámos para a prova do dia de hoje com 56% de bateria e acabamos com 5% e o carro sempre a pedir para abastecer. Agora, a próxima paragem do Campeonato de Portugal de Novas Energias é a Madeira, uma prova exigente, com particularidades únicas e que é encarada com grande expectativa por pilotos e navegadores. Este ano, 2025, a prova está integrada no Campeonato da Europa de Novas Energias, é uma prova FIA, tem outros requisitos e as perspectivas são no sentido de ser, no fundo, um sucesso ampliado relativamente ao ano anterior. Esperemos que o número de participantes aumente também, de forma gradual, e que seja do agrado de todos. Para muitos, correr na ilha representa não só um desafio competitivo, mas também um prazer pelas paisagens e pela recepção do público. A organização da Madeira ajuda-nos sempre e como participa o transporte do carro. Temos é que embarcar o carro quase 15 dias antes e depois chega na semana a seguir à prova. Para nós é sempre apertado que saímos da Corunha e a meio da semana temos que embarcar o carro para a Madeira e chegamos na Madeira e partimos com o carro para Monte Carlo. Mas já no ano passado fizemos isso e o calendário é igual este ano. Nós já fizemos o Rally da Madeira, é um rally que também gostamos imenso, é muito bem organizado, com paisagens magníficas. Este ano vai fazer parte do Campeonato FIA, para além do Campeonato Nacional de Novas Energias, faz parte também do FIA Eco Rally e os carros, perguntavam-me pela logística, os carros, portanto, vão de barco de Lisboa para o Funchal e depois nós vamos ter lá de avião. Em Proença Nova, tudo correu sobre rodas. 2 dias importantes, são 2 dias importantes porque aqueles que vêm até Proença Nova também se tornam eles próprios embaixadores deste território e, portanto, não é só os grandes centros, não é só as áreas metropolitanas, é o território e este Eco Rally também traduz essa preocupação de coesão territorial. Agora, a caravana do campeonato segue para a Madeira, uma prova decisiva para a conquista do título, onde o segredo é gerir bem os recursos e atacar nos troços certos.